Irmãos e irmãs, iniciemos nossa celebração cantando. Peregrinando sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores. Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar. Cristo é a luz que nunca se apaga, sempre ao seu lado hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores. Cristo é meu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amigos e amigas, hoje estamos celebrando a festa de Santa Cecília. Por isso, revestimos, toda a igreja se reveste do vermelho. Santa Cecília, ela é mártir. Então, por isso a gente se reveste do vermelho. Esta é uma virgem sábia do número das prudentes, que foi ao encontro do Cristo com sua lâmpada acesa. Peçamos perdão a Deus nosso Pai, Ele que sabe de todas as coisas, sabe que no caminho ao céu existem várias pedras, e essas pedras se chamam pecado. E Ele, rico em misericórdia, Ele nos resgata com sua mão poderosa e nos ergue para que sejamos pessoas novas, né? Pessoas novas. Então, vamos implorar essa misericórdia que vem de Deus. Essa misericórdia que pode nos salvar. Vamos pedir perdão a Deus. Friday do Mercado Livre, tá?
teu sangue vem a paz. Aqui estou, ó Cristo elevado na cruz, és amigo do pecador. Aqui estou, perdoa-me. Senhor da morte vencedor, verdadeiro Filho de Deus, aqui estou, perdoa-me. Deus Todo-Poderoso, tende compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza às alegrias da vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, oremos. Vamos ofertar a missa de hoje por todos os músicos. E aproveito já a falar, todos os músicos, feliz Dia dos Músicos para todos vocês. Hoje também eu queria lembrar do 4º ano de falecimento da minha bisa, Dorvalina Rondanin do Prado, ela que Deus recolheu há 4 anos. E já queria falar que a música de entrada é uma música evangélica, mas vocês vão me perguntar, nossa, por que uma música evangélica? Por causa que eu lembro muito bem que no dia 22 de novembro de 2017, enquanto a gente estava no velório, eu lembro que a pessoa que estava fazendo, digamos assim, que uma reflexão, falou que essa música era uma das músicas que a bisa Dorvalina, que é como assim a gente chama, que a bisa mais gostava. Então, nada como iniciar uma celebração da Santa Missa. No caso, ela nasceu católica, digamos assim, que nasceu católica, morreu evangélica por
né, por questão da família mesmo, mas nada como fazer o início de uma celebração eucarística, lembrando dos mistérios de Cristo, fazendo memória, né, ouvindo a música da qual ela mais gostava. Então, só um parênteses. Oremos. Ó Deus, sede favorável às nossas súplicas e dignai-vos atender às nossas preces. Pela intercessão de Santa Cecília, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Início da profecia de Daniel. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançou sobre Jerusalém e pôs-lhe cerco. O Senhor entregou em suas mãos Joaquim, rei de Judá, e parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a casa de Senar, para o templo de seus deuses, depositando os vasos dos tesouros dos deuses, no tesouro dos deuses. Então o rei ordenou ao chefe dos eunucos, Aspenez, para que trouxesse dentre os filhos de Israel alguns jovens de estirpe de real ou de família nobre, sem defeito físico e de boa aparência, preparados com uma boa educação, experientes em alguma ciência e instruídos, e que pudessem estar no palácio real, onde lhes deveriam ser ensinadas as letras e a língua dos caldeus. O rei fixou-lhes uma ração diária da comida e do vinho de sua mesa, de tal modo que, assim alimentados e educados, durante 3 anos, eles pudessem, no fim, entrar para o seu serviço. Havia, dentre esses moços, filhos de Judá, Daniel, Ananias e Misael. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ora, Daniel decidiu secretamente não comer nem beber da mesa do rei, por convicções religiosas, e pediu ao chefe dos eunucos que o deixasse abster-se para não se contaminar. Deus concedera que Daniel obtivesse simpatia e benevolência por parte do mordomo. Este lhe disse: tenho medo do rei, meu senhor, que determinou alimentação e bebida para vós. Se vier a perceber em vós um aspecto mais abatido que dos outros moços da vossa idade, estareis condenando minha cabeça perante o rei. Mas disse Daniel ao guarda que o chefe dos eunucos tinha assignado para tomar conta dele, de Ananias, Misael e Azarias: por favor, faze uma experiência com estes teus criados por 10 dias, e nos sejam dados legumes para comer e água para beber, e que tua frente seja examinada nossa aparência e a dos jovens que comem da mesa do rei. E conforme achares, assim resolverás com os teus criados. O homem, depois de ouvir essa proposta,
experimentou-os por 10 vezes. Não, por 10 dias. Depois desses 10 dias, eles apareceram com melhor aspecto e mais robustos do que todos os outros jovens que se alimentavam com a comida do rei. O guarda, desde então, retirava a comida e bebida deles para dar-lhe legumes. A esses 4 jovens, Deus concedeu inteligência e conhecimento das letras e da ciência, e a Daniel o dom da interpretação de todos os sonhos e visões. Terminado, pois, o prazo em que o rei tinha fixado para a apresentação dos jovens, foram estes trazidos à presença de Nabucodonosor, pelo chefe dos eunucos. Depois de o rei lhes ter falado, não se achou ninguém dentre todos os presentes que se igualasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E passaram a companhia do rei em todas as questões de sabedoria e entendimento que lhes dirigisse. Achava o rei neles 10 vezes mais valor do que em todos os adivinhos e magos que havia em todo o reino. Palavra do Senhor, graças a Deus. e glória eternamente. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso. A vós, louvor, honra e glória eternamente. No templo santo, onde refugie a vossa glória. A vós, louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso, a vós, louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, que sondais as profundezas. A vós, louvor,
querubins, vos assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor, honra e glória eternamente, a vós eternamente. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu nos olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade eu vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram com oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje somos chamados, como eu já tinha dito, a refletir a festa de Santa Cecília. E quem foi Santa Cecília? Santa Cecília veio de uma família muito importante para Roma e foi dada em matrimônio a um pagão chamado Valério. E enquanto os órgãos cantavam na festa de seu casamento, Cecília cantava em seu coração ao Senhor: que meu coração se mantenha sem mancha, para que eu não fique confusa. Mais tarde, seu esposo e seu irmão fizeram-se também cristãos, foram martirizados. Cecília negou a prestar culto aos ídolos pagãos e foi condenada ao martírio. Com ela entoemos louvores ao Senhor nosso Deus. Bem, resumindo o resumo. Como Cecília era muito importante para Roma, era de uma família importante para Roma, você sabe que Roma, o Império Romano, é daquele jeito, coladinho no catolicismo, né, no cristianismo. Você sabe o resultado de tudo isso, né? É a morte de vários cristãos
é a morte de vários católicos, e essa foi a causa da morte de Cecília. Não foi a morte que, de repente, apareceu, né, como vários santos. Por exemplo, vou dar um exemplo aí de São Pancrácio, não sei se você já ouviu falar. Mas São Pancrácio também era amigo do imperador, era amigo do imperador. Aí os pais dele morreram, né? Faleceram. E aí ele foi morar com o tio. O tio era cristão e foi condenado à morte. No caso, morreu. E o São Pancrácio, ele, por ser parente ou amigo do imperador, ele demorou um pouco para ser morto. Mas quando os imperadores e os amigos do imperador viu que ele estava pregando demais o evangelho, né? E você sabe a atitude deles, né? Não pode pregar o evangelho, senão você vai pro beleléu. Então, e aí ele foi morto. Ou seja, o Império Romano, ele tinha um certo ódio pelos católicos, pelos cristãos, no caso. E durante o casamento de Santa Cecília, por isso que ela tem a representação do órgão de tubos. Por exemplo, se você vê várias imagens de Santa Cecília, você vai ver ela no órgão. Por quê? Por causa desse exato motivo. Enquanto estava cantando, né, para o início, não sabe se é o início, mas coloquemos aí o início. No início do casamento dela, quando estava cantando, né, ela começou a cantar também dentro do coração dela. Dentro do coração. Sim, Senhor, fazei-me que eu não me confunda, mas fazei que eu te siga. E ela foi cantando isso, até que se casou, e aí eles, né, o marido virou cristão, porque ele era pagão, né? Eles adoravam os deuses pagãos, e aí eles viraram religiosos, católicos, e de repente, quando descobriram, até mais Santa Cecília, né? Então, é isso. E percebamos que no evangelho de hoje tem muito a ver, por causa que aparece a figura do Deus pagão. E veja que na primeira leitura que consideraria quase 2 leituras, de tão grande que ela é, mas fala do paganismo. E o que é o paganismo? Por exemplo, vamos dar o exemplo aí dos deuses romanos. E quem são os deuses romanos? São os deuses de cada parte que o Império Romano conquistava. Ou seja, todos aqueles que adoravam os deuses dos romanos eram pagãos. Não só dos deuses romanos, como nos deuses... dos deuses... Nossa, como é que chama? Dos deuses gregos, dos deuses romanos, enfim, vários outros deuses. Então, eles eram chamados de pagãos. Por quê? Porque eles, digamos assim, que eles se entregavam para outros deuses, só para você entender. E aí, perceba que enquanto teria oferta, né, Jesus elogia uma mulher. Peraí, deixa eu ver para quem eles estavam. Isso. Então, no tesouro do templo. E quem é o tesouro do templo? Onde fica? A gente vê na primeira leitura que o tesouro do templo era onde ficavam os deuses. Ou seja, esse tesouro pertencia aos deuses. E veja que Jesus, ele mostra
ele dá o exemplo de uma oferta, não sei se assim poderíamos dizer, mas uma oferta pagã. Então, e aí Jesus dá o exemplo de como, na questão da oferta, não a questão de ser pagão ou não, mas sim a questão da oferta. E a oferta aqui da mulher é entregar tudo aquilo que a gente é. E veja que também é um pouco do dízimo que a gente paga na igreja. Várias pessoas ofertam no dízimo aquilo que sobra. Aquilo que sobra, não vou precisar disso, vou ofertar. Mas o dízimo realmente, para a gente católico, o dízimo realmente não é aquilo que sobra a gente vai dar para Deus, mas aquilo que a gente tem. Aquilo que é necessário para a gente oferta para Deus. Porque é um pouco que a gente tem. O pouco que a gente tem para Deus é muito. Então, aquilo que Deus te dá, aquilo que Deus te proporciona, é o dízimo, é retribuir. Né? Já diz no Salmo 115, se eu não me engano. Como retribuir por todo o bem que ele fez em meu favor. Então, esse é o propósito do dízimo. É entregar aquilo que Deus te deu, devolver a Deus aquilo que ele te deu. É isso que eu queria explicar do Evangelho. E aí, todos eles depositaram, né? Jesus fala, aquilo que lhe sobrava, mas a viúva na sua pobreza. Ou seja, há domingos atrás a gente estava vendo o pobre em espírito, né? As bem-aventuranças no domingo de Todos os Santos. Então, isso é ser pobre em espírito. Ser pobre, assim, né? Ofertar a Deus aquilo que você não tem. E é isso que a viúva faz. Ela oferta o que ela não tem. Veja, ela era uma pessoa pobre. Ela era uma pessoa viúva e, realmente, não tem muito o que falar dela. Mas ela era uma pessoa viúva e pobre. E ela ofertou tudo aquilo que ela tinha. Tudo aquilo que ela tinha para sobreviver, ela ofertou a Deus. Irmão, sejamos igual a essa viúva. Às vezes, já vi muitos casos. Assim, eu nem conheço as pessoas, né? Eu vi bastante isso no TikTok. Sim, eu tinha uma conta no TikTok, mas agora está desativada. Mas eu já vi em muitos casos no TikTok, vamos dar um exemplo aí, de pessoas gananciosas. Ou se não são gananciosas, são, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, ponto final. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, ponto final. Irmãos, e a oferta para Deus? Mas a gente está em rede. Vamos dar um exemplo que eu sou esse TikToker ganancioso. Mas eu estou numa rede social. Eu não vou falar de Jesus. Caríssimos, vejamos o exemplo de Santa Cecília. Ela era super próxima. Era uma família, veio de uma família nobre, de uma família muito importante para o Império Romano. Mas desde que ela casou, ela louvou a Deus e de repente morreu. Morreu martirizada. Morreu por Jesus. Irmãos, várias vezes a gente tem medo. Se eu falar de Jesus, o povo vai me condenar, vão me achar feio por causa que eu estou falando de Jesus. Eu nunca falei de Jesus e agora eu vou falar. Gente, para que Jesus serve na sua vida? Quem é Jesus na sua vida? É aquele homem só um profeta? Irmãos, Jesus não é assim. Jesus é aquele que veio para salvar o povo. É aquele que veio salvar a humanidade.
Irmão, é Jesus. Jesus fala, né, aos seus discípulos. A gente consegue encontrar no último capítulo de Marcos. Jesus fala: ide pelo mundo e anunciai o evangelho. O TikTok, por exemplo, é uma rede social. E por que não proclamar o evangelho lá? Por que não numa rede social que tem tanta coisa errada? Não só no sentido do... Vocês entendem? Mas não só nesse sentido de coisas visuais ruins, se assim eu posso falar. Não só por causa disso, mas tem muitas coisas no TikTok que são erradas para a nossa fé. Muitas pessoas no TikTok querem colocar na nossa cabeça que o que a gente acredita é falso. Eu já vi muitos casos nessa rede social de pessoas negando a ressurreição. Muitos casos. E aí eu vou na carta de São Paulo, não lembro para quem, se eu não me engano, aos Coríntios. Quem nega a ressurreição pode negar a Jesus Cristo. Como assim pode negar? Irmãos, se a gente acredita que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, como é que você vai proclamar a reencarnação? Se você acredita em Cristo, mas acredita também na reencarnação, me diz, como você acredita em Jesus Cristo? Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ressuscitou. Não reencarnou dos mortos. Irmão, usemos a nossa fé. Como Santa Cecília. Em nenhum momento ela falou assim: eu sou do Império Romano, eu ajudo o Império Romano e agora eu vou parar, eu vou prestar culto aos deuses. Irmãos, e a nossa fé? E a nossa fé católica, apostólica, romana, que acredita na ressurreição? E aí? Por isso, é para isso que serve o evangelho. Tá? Não é o evangelho de Lucas, Marcos, Mateus e João. Não é só esse. Irmãos, evangelho é a palavra de Deus. Jesus não quer falar só do evangelho que, né, até porque a gente sabe do evangelho, a gente sabe daquilo que Jesus falou pelos evangelistas. Mas no momento que Jesus estava falando, ou por exemplo, na paixão de Cristo, na morte de Cristo, João não estava lá sentado olhando para a cruz e escrevendo. João não estava assim. Ele estava contemplando os mistérios. E durante isso, ele ficava na cabeça e depois ia escrevendo. Irmãos, então o evangelho é a palavra de Deus. Porque, volto a dizer, se fôssemos usar a teoria, não existiria evangelho naquela época. Não existiria. Porque o evangelho veio depois de Jesus. Como é que Jesus ia falar? Proclamai o evangelho, que nem escrito tinha sido. Irmãos, o evangelho é a palavra de Deus. Tem muitas coisas na palavra de Deus que pregam o contrário do que muitas pessoas falam. Uma dessas, eu tenho que falar, porque se eu não falar, enfim. Mas uma dessas é nas criações das imagens, por exemplo. No livro do Êxodo, fala que Deus fala a Moisés que não é para construir imagens e adorarem imagens. Irmãos, eu vi justamente um padre, no meio de um terço, respondendo essa pergunta. E ele disse bem assim, abre aspas, a imagem
é uma forma de representar. Representar aquele que está junto de Deus. Como, por exemplo, a imagem da sua mãe e do seu pai. Para que serve essa sua imagem, essa sua foto, essa sua fotografia? Serve para lembrar do seu ente querido, por mais que ele não tenha falecido, mas não deixa de ser um ente querido, tá? Então, lembrar do seu ente querido, por isso que você tem a imagem. Se você fala, não deve criar imagem, então não adianta ficar imaginando coisas, porque a imaginação vem da imagem. E se não pode criar imagem, não pode inventar coisas, né? Tanto sonhos, planos, desejos, se fosse usar literalmente. Não poderia ter fotografias, porque fotografias são imagens. Imagens não podem ser construídas ou tiradas, fotografias. E nós não poderíamos adorar a Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é a imagem de Deus. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Não poderíamos também se olhar no espelho e falar, eu tô bonito hoje. Por quê? Porque somos imagem e semelhança de Deus. Não poderíamos nem adorar a outros deuses. Se a gente não pode adorar a Jesus Cristo, a gente não pode adorar outros deuses. Por quê? Para a adoração dos outros deuses, se a gente pode ver em toda a história, para a adoração dos outros deuses, eles necessitavam de imagem. Ou seja, nós não viveríamos. Por quê? Porque um espelho nos ajuda a ver como estamos. E o espelho reflete a nossa imagem. Jesus a gente não poderia adorar, porque ele é a imagem de Deus. A gente não poderia ter fotografias, por causa que elas não se remetem a pessoas, e a fotografia é uma imagem. Entendeu? Então, não, a gente não, né? Caso você seja um protestante que fale isso. Meu irmão, eu te chamo de irmão porque nós somos todos irmãos. Meu irmão, a gente não adora imagem. A gente não adora Santa Cecília. A gente não adora Nossa Senhora. Essas imagens são representações. Representações. Como a foto da sua mãe. Maria, por mais você não acreditar que seja sua mãe, mas a gente acredita que ela é nossa mãe. E outra, como a gente respeita você, respeite também a gente. A gente não tem nenhum preconceito de, na sua igreja, não ter nenhuma imagem, só tem aquelas escritas Jesus Cristo é o Senhor. Não tem problema. Pra gente não tem problema. Basta a gente viver como uma comunidade. Comunidade. Como uma unidade. Porque, afinal, se a gente acredita em Deus, no único Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente é irmão. Se a gente acredita nisso, a gente acredita, digamos assim, que a gente acredita na mesma pessoa, no Cristo. Irmãos, pode falar para uma pessoa que fale isso, que a gente não adora imagem, a gente venera. E o que é venerar? Não é a mesma coisa que adorar. Adorar é fazer sacrifício. No caso, né? Um exemplo. Adorar é fazer sacrifício. Adorar é se prostrar diante de tal imagem ou tal pessoa. Mas a gente não faz isso com Santa Cecília, nem com o santo. A gente ajoelha e tal, a gente vai lá, chega numa imagem de algum santo, a gente vai lá, se ajoelha, pede a intercessão. Porque é intercessão, entendeu? É intercessão. E o que é intercessão? É ajuda.
Ajuda é a mesma coisa que intercessão. Você pede ajuda dos santos que estão perto de Deus, né? Então você pede a ajuda dos santos para alguma tribulação, para alguma situação que você precisa. E outra, vamos usar uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela disse assim: passarei o meu céu servindo, digamos assim, servindo aqueles que me pedirem na terra. Então, se a gente pedir para algum santo, ele será o intercessor e levará nossas preces a Deus. É a mesma coisa que Maria. Vamos usar o exemplo de João capítulo 2, no casamento de Caná da Galileia. Só para você ter uma noção. Maria intercede a Jesus Cristo. Maria intercede porque o vinho veio a faltar. Ou seja, Maria é intercessora. E é isso que acontece. O vinho, imaginemos aí, o vinho é as nossas orações. Se a gente pede para um santo, ele leva até Jesus Cristo ou leva até Deus. Então é para isso que serve. E essa é uma polêmica que eu acho que vai durar para todo sempre. E voltando à fala do padre, ele fala: me diz uma coisa, como você fala que não pode, né? No caso, uma irmã, não sei de qual igreja, mas tinha dito, por que fala que não pode adorar a imagem, sendo que você tem um monte de imagem? Mas assim, aí ele fala, como em capítulos antes, em capítulos depois, no caso, como em capítulos depois, Deus pede para Moisés construir uma serpente de bronze e levantar a haste com a serpente para curar todo o povo. Como você fala isso? Como você fala isso? Que não pode adorar imagens, ou não pode fazer imagens, confeccionar imagens. Mas era uma serpente, não era nenhum santo, não era a cara de Deus, era uma serpente. Moisés levantou, curou todo o povo que tinha sido curado. Irmão, olha, são vários milagres. Mas, veja, nem por isso nós devemos parar de pregar o Evangelho. E agora indo para a questão do Salmo, um salmo que, ao escutar, eu achei meio esquisito, por causa que no Salmo, na liturgia, né? Liturgia diária, por exemplo, é 2 para cada um. É 2 antífonas e aí depois o refrão. Mas os salmos, digamos assim, de Daniel, quando Daniel fala os salmos, né? Ele faz os salmos a Deus, ele gosta de repetir várias coisas. A partir de amanhã, por exemplo, a resposta vai ser: louvai e exaltai-o pelo século sem fim. E o salmo vai começar a ser o louvor das criaturas. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai e exaltai, sabe? Então, é o louvor às criaturas. E Daniel gosta muito de fazer isso. Fala alguma coisa, responde. Fala alguma coisa, responde. Meia vírgula, responde. Faz alguma coisa, responde. Então, Daniel gosta muito disso, né? Gosta muito de repetir. Não sei se estaria errado, porque o salmo que eu tinha escolhido para a música é da Santíssima Trindade do ano A. Então, não sei se está certo, não sei se na liturgia da Santíssima Trindade do ano A está escrito cada coisinha volta para o refrão, tá? Então é isso. Então,
Daniel gosta muito de fazer uma antífona, responde. Antífona, responde. Antífona, responde. Então, Daniel gosta muito de fazer isso. Então, por isso. E vai ser muitas frases. A partir de amanhã, por exemplo, vai ter muitas antífonas no Salmo que vai relatar isso. Então, por exemplo, obras do Senhor, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelo século sem fim. Céus do Senhor, bendizei ao Senhor. Anjos do Senhor, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelo século sem fim. Enfim, é isso. Só isso que eu queria ressaltar no Salmo. E a partir de hoje, você vai ter que esperar um pouquinho na missa, viu? Vai ter que esperar. Se tiver com pressa, guarde a missa. Guarde a missa. A missa é mais importante que seus eventos. Porque na missa você encontra Deus. E a partir de hoje, as leituras serão equivalentes a 2. Então, né? Mas, meus queridos irmãos e irmãs, é isso. Essa é a festa de Santa Luzia. Irmãos, era isso que eu queria falar. E com relação à minha bisa, a gente vai rezar uma missa normal, mas a gente vai colocar as intenções dela, né? Momento de reflexão.
Irmãos e irmãs, vamos agora ofertar ao nosso Deus tudo que a gente tem, tudo que a gente é, como a viúva ofertou aquilo que ela tinha para sobreviver. Ela ofertou a Deus. No caso, já dizia eu, no caso, o templo era o templo de pagão, né? Já dizia na primeira leitura, mas ela dá o exemplo, ele, no caso, dá o exemplo de como a viúva ou como a pessoa tem que agir na frente de Deus. É ofertar aquilo que não tem na frente de Deus, o Altíssimo. Então, é ofertar aquilo que não tem a Deus. Então, Deus te conhece. E no caso, vai estar aparecendo, acho que agora, a partir de agora, mas já que não temos o Pix, que é totalmente mais fácil financeiramente, mas já que a gente não tem isso, acesse, eu não sei onde é que vai estar dos lados, mas acesse esse QR Code, ele vai te levar ao meu canal. Você vai lá, se inscreve ao meu canal, nosso canal aqui embaixo. Ou aqui embaixo, tá vendo? Aí. Seu botão inscrever-se ainda tá vermelho, cara. Clica nesse negócio aí. Clica nesse negócio. Deixa branquinho assim. Cinza. E ativa o sininho, viu? Ativa o sininho, senão você não recebe nenhuma notificação. Mas é isso. Já se inscreva no nosso canal e acesse todos os nossos conteúdos. E lembrando que vai ter novidade no canal, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amém. Glória a Deus. Então, vamos ofertar a Deus tudo que a gente é, tudo que a gente tem. Ofertemos no altar. Sacrifício de milagre da vida se fará. Hoje nossa pobreza se encontra tua grandeza se tua riqueza, nossa vida perdida domina. Eis a nossa oferta de amor. Deus que se oferta este altar para novas vidas gerar, como grão de trigo cai e morre para frutificar. Os que se consagram neste altar,
Sacrifício de amor, que sempre se renovará. Hoje nossa promessa se encontra como a tua grandeza, Senhor. Nossa vida eterna, Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito, por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Ó Deus, ouvi as nossas preces, ao proclamarmos as vossas maravilhas em Santa Cecília. E assim como vos agradou por sua vida, seja de vosso agrado o nosso culto. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pela mártir Santa Cecília, que confessou o vosso nome e derramou o seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos, com todos os vossos anjos e santos, nós os aclamamos dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele. Mandai vosso Espírito Santo, a fim de que nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Este é o corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente
e entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Tudo isso é mistério da fé. Toda vez que se come desse pão e toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. E nós queremos a vós oferecer esse pão que alimente da vida e este vinho que nos salve da coragem. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una no seu corpo, para sermos um só povo em seu amor. Protegei a vossa igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. E dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. E a Vicente Costa, que é bispo dessa igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com os apóstolos e todos os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. A todos que chamassem para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo os vossos braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. E a nós, que estamos reunidos aqui, somos povo santo e pecador, dai-nos força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Com um gesto de paz e amor, saúde com a paz do Senhor. A paz a todos vocês que estão assistindo de casa.
piedade, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. Tende piedade, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem come de mim, quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, terá vida, e eu ressuscitarei no último dia. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entres em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis. E o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. O corpo de Cristo. Amém. Queria avisá-los que a oração da comunhão espiritual estará na descrição. Até porque eu não estarei editando esse vídeo, porque, no momento, são 8h27. Então, não daria tempo para eu terminar e depois editar, tá? Porque tem muita coisa para fazer antes da edição. Logo, tem a exportação que demora, sei lá quantas horas. Mas é isso. Oração da comunhão espiritual aqui embaixo. E faça. Sim, faça a sua comunhão espiritual. Deus, isso. Quando vou ao teu encontro, receber teu corpo santo, sinto forte tua presença em mim, teu amor a me tocar. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Teu corpo santo a me tocar,
me curar, toda minha vida transformar. Teu corpo santo a me tocar, com o teu poder a me curar, toda minha vida transformar. Algo invade o meu coração, teu corpo e sangue me curando. Sinto já não sou igual, todo o meu ser se renovando. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Teu corpo santo a me tocar, com o teu poder a me curar, toda minha vida transformar. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda minha vida transformar. Transformar. Teu corpo santo a me tocar, com o teu poder a me curar, toda minha vida transformar. Teu corpo santo a me tocar, com o teu poder a me curar, toda minha vida transformar. Oremos. Senhor nosso Deus, fortalecidos pela participação nessa Eucaristia, fazei que, exemplo de Santa Cecília, nos esforcemos por servir unicamente a vós, trazendo em nosso corpo os sinais dos sofrimentos de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Irmãos, nós estamos já se aproximando do Natal do Senhor. Sim, domingo que vem já iniciamos o Advento. E o que é o Advento? O tempo de espera. Para esperarmos bem, não sei se a gente vai conseguir todo dia, né? Mas, de preferência, 3 missas por semana, que vai ser no domingo, primeiro dia da semana, na quarta-feira e no sábado. Então, esses 3 dias, 3 missas. Durante a semana, talvez tenha algum vídeo qualquer referente ao Natal. Não realmente do Natal ou referente à igreja. Provavelmente a gente vai iniciar com a série Missa Parte por Parte, com ritos e tudo. Então, provavelmente a gente vai iniciar essa série. Então, convido você a participar. E no dia, já vou dar os avisos da missa, né, na parte do Natal, quarta semana do Advento. Na quarta semana do Advento, já é a semana do Natal. O Natal, o dia 25, vai ser num sábado. Logo, vai ter missa, né? Mas não vai ter missa do sábado da Sagrada Família. Mas vai ser missa de Natal.
Então, domingo, quarto domingo do Advento. Normal, missa normal. Nessa semana vai ser totalmente diferente. Vai ter o Natal? Vai ter. Mas assim, na segunda, missa às 7h30 da noite. Na terça-feira, missa às 7h30 da noite. Na quarta-feira, missa com reflexão do Evangelho do dia, né? Uma palestrinha, digamos assim, do Evangelho do dia. Na quinta-feira, nós teremos, eu acho que na quinta-feira do Natal, eu acho que a gente vai ter o nosso segundo episódio de uma série que há de vir, se Deus quiser vai dar certo. Segundo ou terceiro episódio, não sei qual, mas eu vou deixar surpresa, não vou contar agora não. Depois eu explico para vocês em um vídeo particular. E na sexta-feira, missa da véspera de Natal, de manhã vai ter missa da sexta-feira da quarta semana do Advento e à noite a missa da véspera de Natal. Não teremos missa da Aurora à meia-noite, só teremos missa às 7h30 da noite no dia 24 e no dia 25 às 8h30 da manhã. No domingo, dia 26, teremos a missa da Sagrada Família às 10h30 da manhã. E no dia 28, um ano de canal aqui no YouTube, graças a Deus. Então, missa às 4h30 da tarde. Lembrando que ainda temos a nossa meta de chegar aos 1.000 inscritos no final, até o final de 2022. Eu acho que vocês conseguem. Então, compartilhe aí para o povo. E vamos continuar com aquilo que Jesus fala de pregar o Evangelho. Eu sei, sinceramente, eu não tenho idade de falar com tanta autoridade assim, mas verdade tem que ser dita, né? A verdade tem que ser dita e temos que falar, porque quem vai falar do Evangelho, que outra pessoa vai falar nesse YouTube, que outra pessoa, além dos canais das paróquias, além disso, quem mais vai falar? E outra, que criança vai falar com tanta clareza, assim, desse jeito? Menos. Mas, enfim. Mas vamos continuar o propósito de Jesus. Vamos proclamar o Evangelho. E nos ajudem compartilhando o nosso canal. Então, vamos para a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Santa Cecília, padroeira dos músicos, e pela intercessão de Santa Dulce dos pobres, desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, fique em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Só um minutinho, daqui a pouco vai. O negócio aqui é duro.
só achei desilusão. Desde que te encontrei, nunca mais fui o mesmo. Em tudo mais que procurei, só achei desilusão. Mas um dia descobri o sentido da vida, então minha paz sarou minhas feridas. Nada neste mundo me satisfaz. Te quero mais e mais. Sou insaciável na minha busca por ti. Desesperadamente te quero mais e mais. Não posso passar nem um dia sequer sem viver o teu amor.